Atos, capítulo 6. Livro de Atos, capítulo 6. Se nós temos um tema, né, essa mensagem aqui, ela pode dizer os 7 escolhidos. Os 7 escolhidos de Deus para fazer um serviço. Hoje nós vamos falar sobre serviço. Serviço na casa do Senhor. Oferecer para Deus algo que seja muito importante para todos nós. Amém? Cumprimente seu irmão, diga a ele que ele é importante e fala para ele assim, Deus vai falar com você essa noite. Fala com seu irmão. Amém, meu irmão. Olha que interessante. Podemos falar aqui que a obra de Deus é um serviço. Todos nós, como cristãos, somos chamados para servir a Deus. Você que está aqui com a gente, hoje, na Igreja de Nova Vida da Tijuca, você que está em casa e está assistindo pelo YouTube, canal da igreja, foi chamado para servir, cada um aqui. Tanto os adultos, quanto os adolescentes, quanto até as crianças, foram chamadas para servir. No capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, nós vemos a igreja reunida, se preparando para servir. É um exemplo de como os primeiros cristãos se organizavam o serviço para atender às necessidades da igreja. Olha o que diz, acompanhe comigo o texto em Atos capítulo 6, versículo 1. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Amados, a igreja estava crescendo. A igreja estava tomando uma proporção que estava incomodando o Império Romano. A igreja estava crescendo de modo que ela precisava se organizar para que ela pudesse trazer o melhor serviço. E quando você fala de adoração, você também fala, uma oferta que nós tivemos aqui, é um serviço, é algo que você está oferecendo a Deus, é algo que você está oferecendo ao nosso Senhor. A igreja estava crescendo. E aí, quando há crescimento, não há só um momento de bênção, há o quê? Murmuração. Igreja, irmãos, é assim mesmo. Vai ter murmuração. Eu costumo dizer que na igreja tem vários ministérios, irmão. Aqui não tem, graças a Deus. Mas tem igreja que tem. Que é o ministério da reclamação. Tem um ministério, os ministérios de louvor, de dança. Mas tem um ministério que às vezes quer se levantar na igreja, que é o ministério da reclamação. Esse ministério já estava querendo atuar aqui na igreja. Eles estavam reclamando. Tem gente que na igreja só sabe reclamar. O banco está muito duro, o banco está muito fofo, a cadeira está... eu não gostei do encosto dessa cadeira. Eu não gostei, a água não está muito gelada, a pregação do pastor está muito dura, a pregação do pastor está muito fraca. Há pessoas que estão na igreja só para reclamar. E aqui a gente vê nitidamente que existia uma murmuração, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Isto é, no dia a dia. No dia a dia estava tendo ali alguma falha, talvez alguma falta, talvez uma necessidade. Havia uma demanda na igreja. E os pastores estavam correndo para lá e para cá para resolver. Tudo era na mão do pastor. Pastor Pedro tem que resolver isso aqui. Pastor Tiago tem que resolver isso aqui. Pastor... Irmãos, todos tinham que estar resolvendo. E aí, o que fazer? Existia uma demanda. Havia um problema na distribuição diária. Uma multidão de pessoas que precisavam ser atendidas. Como resultado, haviam necessidades. E que os pastores não estavam podendo fazer. Irmãos, tem gente que acha que o pastor tem que fazer tudo. As pessoas acham que o pastor tem que visitar, o pastor tem que fazer gabinete, o pastor tem que resolver questão de banco, o pastor... Não, irmãos. Havia uma necessidade, e aí o problema era diário. E aí os pastores ficavam o quê? Muito atarefados. Às vezes, a nossa falta de colaboração para com o nosso pastor, para com a nossa casa espiritual, que é a nossa igreja, faz com que o nosso pastor, ele esteja estafado de tanta coisa para fazer. E às vezes é importante nós identificarmos esse problema para que possamos ajudá-lo ao seu trabalho ser um pouco mais leve, que já é pesado, que já é difícil. Então, a solução está aqui no versículo 2, podemos continuar aqui. Versículo 2 diz, e os 12, convocando a multidão de discípulos, disseram, não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus se vamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos dentre vós, 7 homens, de boa reputação, cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Irmãos, eles convocaram, e aqui eu até vi, multidão dos discípulos, eu fui ver no original se refere à congregação, a um grande grupo de líderes que existiam. E eles falaram, poxa, a gente está fazendo muita coisa.
A gente está deixando de estudar a palavra. A gente está deixando de nos consagrar em oração, talvez, por ter que fazer tudo. Vamos resolver isso. Irmãos, eles conseguiram ver as necessidades da igreja e eles passaram à frente. Também tem líder que não quer passar à frente, quer fazer tudo. Eu fui chamado para fazer tudo. Então eu vou tocar o teclado, então eu vou pregar, então eu vou levar água para mim mesmo. Não, irmãos. Eles viram a necessidade que a igreja tinha. A necessidade. E aí ele falou, então vamos escolher dentre nós. Olha que interessante, irmãos. Eles não falaram, então nós vamos escolher alguém por aí, qualquer um deles, dentre vós. Irmãos, Deus chamou para fazer o serviço da obra da Igreja Nova Vida da Tijuca, você mesmo que é daqui. Deus não vai trazer ninguém de lá de Niterói para fazer, não, irmão. É você, sou eu, somos nós. Por isso que às vezes os professores da escola de líderes falam que o nosso amado bispo, quando você vem com uma ideia, fala assim, excelente ideia, você vai fazer. Não é assim? Por quê, irmão? Porque a ideia todo mundo tem. Tem gente que tem tanta ideia que costumam dizer que eles são grandes idiotas, de tantas ideias que trazem. Ele só sabe trazer ideia, mas ele não sabe. Não, irmão, mas pastor, me chama outro bispo. Não, eu não sou capaz. Não vem só com a ideia. Venha com a solução. Pastor, eu tenho uma ideia. O senhor permitiria que eu fizesse parte dessa ideia? Está disponível. Os pastores identificaram a necessidade da igreja e a Bíblia diz que enquanto estes homens servem as mesas, nós vamos nos preocupar com a leitura da palavra, com a oração, com o jejum, com a preocupação com as demandas demais da igreja, e nós vamos ter um peso menor para carregar. A ajuda do sogro de Moisés foi muito importante. Você está fazendo muita coisa, você está ficando estafado. Você precisa ter pessoas para ajudar você. Você não pode fazer tudo. E aí, por isso que a igreja, a eclesia, congregação dos justos, congregação dos santos. E aí, já que vão ter irmãos que vão servir as mesas, irmãos que vão atender as necessidades das viúvas, dos órfãos, irmãos que vão colaborar na ceia, nós vamos poder nos dedicar à oração, à consagração, a ministrar palavras melhores. Você imagina uma pessoa cansada, estafada, trabalhou o dia todo e ainda tem que pregar. Eu já tive a oportunidade de fazer, é muito difícil, irmãos, de fazer um enterro e depois pregar, dando um sorriso. Uma vez eu tive que fazer isso, não sei se meu pai lembra. Eu nunca tinha feito uma cerimônia de fúnebre. E aí o tio da minha esposa faleceu. E aí, você que vai fazer. E eu liguei para meu pai e meu pai falou, você que vai fazer. Aí meu pai me deu a instrução por telefone, irmãos. Temos que estar prontos. E não é fácil pregar no enterro. E aí eu preguei no enterro, no dia seguinte eu estava pregando na igreja, irmãos. É muito difícil, é uma dureza, é pesado, e eu não sou nem pastor, amados irmãos. Imagine os pastores daquela época que tinham que fazer enterro, tinham que fazer casamento, tinham que fazer tudo, tinham que entender as demandas. E eles estavam ficando com muita coisa. E aí eles disseram, nós vamos perseverar na palavra e na oração. E ainda vamos chamar pessoas para nos ajudar. Aqui ele diz, o versículo 3, escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 homens. E aí ele começa, número 1, boa reputação. Irmãos, o problema é que às vezes as pessoas escolhem a liderança, uma pessoa para fazer um trabalho, porque ele tem um bom salário, tem uma boa conta no banco. E não é isso que a Bíblia diz que eles escolheram. Não foi essa condição, foi boa reputação. Esse irmão é bem falado, esse irmão ele anda corretamente, ele é crente mesmo. Porque senão não adianta chamar uma pessoa qualquer para trabalhar, não, irmãos. Porque vai ter coisa que ele vai ter que fazer. Número 2, cheios do Espírito Santo. Quem é cheio do Espírito Santo aí? Diga amém. Cheios do Espírito Santo. Cheios de unção. Não adianta você chamar uma pessoa para fazer a obra de Deus se ela é carrancuda, se ela não acredita, se ela não tem fé, ou se ela não tem a mesma fé que você. Você vai ter uma pessoa dizendo glória a Deus, aleluia. E ele falou assim, mas isso não vai dar certo. Cheio do Espírito Santo como você é. Que tenha uma mesma visão. E ele continua dizendo, e de sabedoria. Irmão, sabedoria aqui é discernimento, é conhecimento. Ter o conhecimento, saber o que fazer, saber o que falar. Tem muita gente, irmãos, que é chamado para fazer algo, mas não tem sabedoria, fala bobagem. Ao invés de ajudar, ele está piorando o negócio. Calma, irmão, não fala isso. Tem que ter sabedoria. E eles queriam pessoas de qualidade, irmãos. Olha que interessante. Boa reputação, cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria, aos quais vamos colocar sobre esta importante coisa, este importante negócio. Aqui está se referindo à pregação da palavra. Eles escolheram. E aí, eles podiam se concentrar na palavra e na oração. Aqui em Atos, a gente vê a importância da obra fluir bem. Porque nós estamos vendo na nossa escola de líderes, e eu agradeço a Deus por isso, porque a gente tem aprendido tanto, irmãos. Olha, eu fiz alguns anos de seminário.
E eu estava comentando, eu acho, com meu pai. Pai, eu fiz uns 4 a 6 anos de seminário teológico, estuda isso, estuda aquilo, irmãos. Em menos de 9 meses, a gente está estudando 6 meses, né? Eu já aprendi tanto que já está valendo pelos anos todos. Irmãos, eu estou aprendendo mais, não é porque não estou desvalorizando o seminário que eu fiz, não. Mas, irmãos, é tanto conhecimento, é tanta coisa importante naquela escola de líder que eu acho o seguinte: fique pronto, Deus vai te chamar para essa escola. Porque você cresce na graça e no conhecimento, irmãos. E aí eu vejo que, às vezes, a gente fica preocupado em estudar. É bom estudar, mas o que a gente tem aprendido ali na escola de líderes é a prática da palavra, irmãos. E a gente tem que buscar a prática. E aí, ele chamou as pessoas para servir. Cada um tem a sua habilidade, irmão. Você não tem a habilidade do seu irmão. Nem sempre. Alguns têm habilidade para cantar, para tocar, outros para conversar. Identifique com a sua habilidade. Identifique se você é uma pessoa que... Às vezes a pessoa ela é boa para conversar, para ajudar, para dar um bom conselho. E ela está lá na igreja, está vendo, às vezes, essa necessidade, ela não se fala: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Se você tem a habilidade, às vezes, para cozinhar, para fazer uma comida gostosa, para servir o Senhor na cantina. Irmãos, a igreja está cheia de lugar para você trabalhar, amém? É o serviço. E aí, a Bíblia diz, versículo 5, diz: este parecer contentou a multidão e elegeram Estevão, homem cheio de fé do Espírito Santo. Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas, Nicolau, prosélito de Antioquia. Então, estes 7 não foram escolhidos à toa. Veja que, se é verdade essa informação que a tradição católica apresenta, você vê que eles morreram pela obra de Deus. E olha que eles só foram chamados para trabalhar com as viúvas e os órfãos, irmãos. Eles fizeram muito mais. Isso, Deus está falando para a gente que você pode ter sido chamado para fazer uma coisa que parece ser simples, mas Deus quer te usar para coisas maiores. Quem pode dizer amém? Eles se apresentaram, versículo 6, e os apresentaram antes os apóstolos, e estes, orando, impuseram-lhe as mãos. A importância da imposição de mãos fala de autoridade, não fala de independência. Essa semana eu estava conversando no WhatsApp, num debate que a gente faz durante a semana, e um rapaz falou assim: eu conheço uma pessoa, sempre assim eu conheço uma pessoa, né? Eu conheço uma pessoa que não dá o dízimo na igreja. Ele pega o dinheiro do dízimo e dá numa instituição de caridade. Aí eu falei: meu amado irmão, olha, tudo bem, ele pode ajudar uma instituição de caridade, mas o dízimo ele dá na igreja que ele serve, na igreja que abençoa a vida dele, na igreja que aposta na vida dele. Irmãos, tem pessoas que estão na igreja, elas não querem dar, elas querem apenas receber. Ou elas estão com raivinha do pastor, raivinha de alguém. Não, tu não vou dar o dízimo ali na igreja, não. Deus quer que você sirva onde você está e reconheça. Ele diz: apresentando aos apóstolos, impuseram as mãos, eles se submeteram à autoridade. Irmão, se Deus tem um chamado a você, submeta-se à sua autoridade, submeta-se ao seu pastor, ao seu bispo, ao seu líder, aquele que está com a responsabilidade de passar algo. Eles se submeteram à imposição de mãos dos apóstolos. E a Bíblia diz que isso deu um resultado. Veja o versículo 7. E crescia a palavra de Deus em Jerusalém, e se multiplicava o quê? Os discípulos. Deu certo. Aquela orientação que Deus deu aos pastores estava dando certo, porque era uma orientação dada por Deus. Estava trazendo resultado. Qual é o resultado que nós temos que buscar? Crescer a palavra de Deus em Jerusalém e se multiplicar o número de discípulos. Diga amém. Esse é o nosso objetivo. Se a gente não estiver aqui e se não houver vidas sendo salvas, se não houver transformação, se não houver uma transformação de vidas, irmãos, por aqui que nós estamos aqui. Se não houver transformação, se essas cadeiras não forem ocupadas, irmãos, para que nós estamos aqui? Tem que haver crescimento, irmãos. E vai ser crescimento através de você, através de mim, através de um serviço de pessoas cheias do Espírito Santo, cheias de sabedoria, cheias de Deus, para alcançar estas vidas, irmãos. Deixa que eu deixo. Quem já que jogou vôlei? No vôlei tinha essa brincadeira. Deixa que eu deixo. Tem muita gente que é assim, deixa que eu deixo para outro fazer. Não quer fazer, não quer se meter, não. Não, irmão, eu falei isso aí, mas é para você fazer, não é para mim, não. Eu vou ficar aqui só orando. Não é que ela não queira interceder, não, porque interceder também é uma forma de ajudar. É porque ela está querendo fugir mesmo. Irmãos, nós queremos que a igreja tenha esse... Olha só, olha o que ele diz. E grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé.
Gente, eles estavam ganhando os sacerdotes para Cristo. Irmão, você vê a história de Jesus, como os homens da lei, os homens de religião, como eles perseguiram Jesus, irmão. Se você continuar lendo o livro de Atos, você vai ver os sacerdotes perseguindo Paulo, perseguindo Pedro, perseguindo a igreja. E aí, para você converter a cabeça de um religioso, é fácil ou é difícil? É difícil. E converter a cabeça de um líder religioso? É mais fácil, é mais difícil ainda. Vai tentar convencer a cabeça de um religioso, irmãos. Vai tentar convencer a cabeça de um líder religioso ainda. Irmãos, o poder da palavra estava tanto neles, irmãos, que a Bíblia diz que até grande parte dos sacerdotes, grande parte, irmãos, não era alguns sacerdotes. Não era um sacerdote específico, era grande parte. Se multiplicava. E agora nós vamos ver a prática. Agora nós vamos ver esse homem chamado Estevão, versículo 8. E Estevão, cheio de fé e de poder, irmãos, Estevão foi uma escolha correta. Quem aqui quer ser igual a Estevão? Cheio de quê? De fé e poder. Levante a mão. Eu quero ser um servo cheio de poder. Eu não quero só ter a plaquinha, não. Ou a camisa, né, pastor? A plaquinha, diácono. Eu quero ser um homem cheio de poder, cheio de fé, para ser usado. Para que ter só o nome de diácono? Antigamente, né, e ainda algumas igrejas utilizam disso, de colocar as cadeiras, né, e fica aquela cadeira pomposa, o cara, não, eu sou pastor, eu sou arcebispo, né? Eu sou isso, eu sou aquilo. E às vezes não faz o que tem que ser feito. Olha só, Estevão, homem cheio de fé e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então ele só andava com a carteirinha de diácono, irmãos. Ele só andava com uma plaquinha de diácono pela igreja. Eu sou o diácono que foi escolhido entre os 7. Você vai me servir porque eu sou o diácono. É mais de álcool do que diácono. Não, mas Estevão era um diácono de fé. Era um homem cheio de poder. Ele estava cumprindo aquilo que foi escrito. E a Bíblia diz que levantaram-se uns da sinagoga, chamados dos libertinos, dos sirineus e dos alexandrinos, dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. Irmãos, não é só ser cheio de fé e de poder, não, irmãos. Tem que conhecer a palavra. Tem gente que quer ser diácono, quer servir, quer ser missionário, quer ser pastor, mas não conhece a Bíblia. Aí vai disputar com estes homens, que vai sempre ter alguma resistência. Irmãos, quando Deus te chama para algo e você aceita aquele algo, saiba que vai haver resistência. Vai ter alguém para tentar te atrapalhar. Vai ter alguém que vai tentar te dar uma rasteira. Levanta, sacode esta poeira e dá a volta por cima da poeira, para não ter que usar um termo muito popular. Levanta, passa por cima da poeira e continua fazendo, irmãos. O Estevão apareceu para ele. A Bíblia diz que eles disputavam com Estevão. Disputavam o quê? Conhecimento. Olha o que diz o versículo 9. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Ele tinha autoridade. Ele não falava só o que ele aprendia nos seminários, eu fiz seminário X, Y, não. Ele tinha poder nas suas palavras, irmão. Eles não podiam resistir, irmãos. O diácono, ou aquele que quer servir, ele tem que buscar na palavra para ter embasamento. Se não buscar, irmãos, vai vir um testemunho de Jeová, ele vai vir, ele vai detonar com você, porque ele estuda pra caramba, irmãos. Se você não se preparar, irmãos, se você quer servir na igreja, se você quer fazer um serviço, não é apenas vir na igreja e falar, o que eu tenho para fazer, mas você tem que buscar conhecimento, porque vai ter uma hora que os teólogos, irmãos, LGBTQIA+, já tem teólogo LGBTQIA+, que já está estudando a Bíblia para tentar distorcer a Bíblia. E aí, se eu e você não nos prepararmos com sabedoria e disputar com estes homens com o poder do Espírito, não é com carne, não. Porque eles não caíam, não. Você vai ser envergonhado se você não tiver o conhecimento da palavra, irmão. Olha o que diz. Então, não podiam resistir à sabedoria com o Espírito com que falava. Então, não teve jeito. Quem não tem argumento, irmãos, ofende. Quem não tem argumento, ele vai para um outro patamar, porque ele não tem argumento. Estevão conhecia tanto a palavra, Estevão conhecia tanto a palavra que tinha à disposição dele naquela época, né? Ele era tão usado por Deus que ele não tinha como falar com ele. Porque tudo que falava, ele derrubava. Tudo que falava, ele tinha unção. Ele falava, não, é isso. Assim como Jesus respondeu ao diabo na tentação, Jesus tinha resposta para tudo. E Satanás ficava, não. Olha só o que diz a Bíblia. Então subornaram os homens para que dissessem, ouvimos proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo e os anciãos e os escribas, investindo contra ele, o arrebataram e levaram ao conselho. E apresentavam falsas testemunhas que diziam, este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Porque nós lhe ouvimos dizer que este Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu.
Então todos que estavam sentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo, irmãos. Por mais que falam coisas que não existem sobre você, por mais que tentam mudar a sua imagem que existe, você vai ser visto por aqueles como um olho de anjo, irmão, como um servo poderoso. Por mais que falem e inventem, irmãos, estavam inventando coisas aqui sobre eles, porque eles não tinham argumento, irmãos. Se você estiver disposto a estar sendo um servo usado aqui na Igreja Nova Vida da Tijuca, ou onde você quer esteja, na sua faculdade, na escola, no seu trabalho, irmãos, podem inventar qualquer coisa de você, mas quando olharem para você, vão ver o rosto de Cristo, eles vão dizer, com esse eu não vou mexer, porque este tem o poder do Espírito Santo, irmãos. Pode inventar o que quiser, irmão. Não, esse não, esse aqui dá testemunho aqui no trabalho, peraí. Não, esse aqui não. Esse eu acredito nesse, esse aqui é crente de verdade. Esse aqui não é enganação, não, peraí. Tá falando do Alexandre? Tá falando da Natiele? Tá falando do pastor e dos irmãos? Não, esse é crente. Eu vejo um olho de um anjo. Não podiam, irmãos, podem inventar coisas sobre você, mas se você estiver firme na palavra, se você tiver sido escolhido por Deus, ungido por Deus, consagrado por Deus, nada vai parar a obra que Deus tem para você fazer aqui na sua igreja, no seu trabalho, na sua escola. Pode vir qualquer um, irmãos. Você pode estar trabalhando aqui na igreja, na sua casa, pode servir de várias maneiras a obra de Deus. Eu não sei o que Deus está te chamando, Deus está falando com você. E quando eu preparava essa pregação, e quando irmão, essa pregação eu preparei 15 dias atrás. Então eu estou me alimentando nessa pregação. Desculpa, mas igual a ovelha faz, né? Recogita, desculpa, é nojento, mas eu pegava a palavra, mastigava ela, engolia, voltava essa palavra para mim, mastigava, engolia. E quando eu pensava o seguinte, vão ter gente lá, quando você for pregar, vão ter pessoas lá que estão faltando um empurrão, no bom sentido, para poder tomar uma decisão para servir. Não necessariamente para servir como um diácono, é para servir. Pega uma vassoura e vai varrer. Quantas vezes eu toquei em lugares que eu achava que eram maravilhosos, meu irmão, Rafael. Mas quantas vezes eu me vi tendo que varrer o lugar todo, o salão todo, antes de tocar. Passar pano. Deus, não sei que Deus está te chamando para passar pano, para limpar um banheiro. Eu não sei se você acha que isso é pouco. Amados irmãos, Davi foi chamado quando ele estava cuidando de ovelha. E ovelha, irmão, não cheira muito bem, não. Deus quer te chamar para uma obra, para te colocar como rei. Ele vai te tirar das ovelhas para te colocar para derrubar um gigante. Irmãos, você tem que crer nisso, que se você não crer nisso, para que você está aqui? Porque é isso que a Bíblia nos ensina. Eles estavam tentando fazer de tudo para atrapalhar. Podemos estar servindo aqui na igreja local, ajudando os ministérios, louvor, ensino religioso. Está precisando tanto de pessoas para ajudar as crianças. Você tem um dom musical, aqui tem oportunidades. Obviamente vai conversar com o pastor, já estou te consagrando ao pastor, Rafael. Rafael, missões. Tem gente que pode abençoar missões. Abençoar de 3 formas. Indo para missões, orando, interceder, mas orando de verdade. Orando para missões. E se você não pode tanto ir, orar você pode. Então, se você deseja fazer uma outra coisa, você pode ofertar para missões. 3 formas você pode, sabe? Se engaja, irmãos. Deus está chamando você para se engajar em alguma coisa. Eu não sei qual é o seu chamado, eu não sei qual é aquilo que Deus está falando para você, mas eu tenho certeza que Ele está falando porque Ele me falou durante esses dias que Ele ia falar no coração de muitas pessoas que estavam, sabe quando você está assim na beira, falando assim, pulo no pulo? Deus quer que você pule nos seus braços para servi-lo. E aí eu termino essa palavra dizendo que o serviço é uma parte importante na obra de Deus. Deus chama a cada um para habilidades diferentes. E sua habilidade não é a mesma do seu irmão. Às vezes, coincidentemente, pode ser, mas não necessariamente. E a minha oração, nessa noite, é que possamos estar dispostos a dizer, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim.